Aí um amigo escreve assim, ó, Caio, ela vai contar uma história de um programa que tem no Discovery Channel. Ela fala assim, o canal Discovery Channel está com uma série documental produzida pelo Spielberg que trata sobre as origens do ódio. Nesse programa eles buscam entender por que os homens, os seres humanos se odeiam tanto. Eu tô sabendo. Você tá sabendo desse negócio? Tô. Então ela conta, faz uma sinapsezinha da série que você já conhece, então eu vou lá pra frente já. Ela fala assim, Caio, a série mostra também pessoas que conseguiram mudar de atitude, exercendo a empatia e mudando suas disposições mentais. É o que a gente diz aqui todo dia, Isso. né? Que as pessoas podem mudar, mesmo que haja alguns blacks súbitos, assim, como nessa imagem ali do... Enfim, mas as pessoas podem mudar. Podem mudar. É por isso que eu estou aqui, senão eu não estaria aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu creio que as pessoas mais carregadas de ódio, de hostilidade, podem ainda ser transformadas. Isso. Por que eu continuo aqui? É porque eu tenho visto isso acontecer. Antes de Spielberg existir, o Evangelho diz, eu sou. Isso. E o Evangelho is all about it. Tudo que o Evangelho faz é pegar Mateus, que era um cara odiento, odiável e odioso, e converter o cara. Ele escreve o Evangelho para nós. Paulo, torturador, matador, perverso, de ódio, vira esse santo do reino de Deus. E todos, prostitutas, se transformam em mulheres de glória. Homens de violência se transformam em seres da paz. É só por isso que a gente está aqui. Eu, pelo menos, só estou aqui por causa dessa esperança. Não fosse essa esperança, sinceramente, eu não estaria aqui. E aí? Aí ela faz uma afirmativa e faz uma pergunta para você. Ela fala assim, quem conhece as escrituras, Caio, sabe que após a queda o ser humano ficou desconfigurado. Corpo, mente e espírito não estão mais em harmonia. Eu queria saber, Caio, o que você pensa sobre as raízes do ódio no coração humano? Aí, querida, a gente ia ter que ficar o dia inteiro conversando sobre as raízes do ódio no coração humano. Mas para simplificar, sim, de onde vem o ódio? O ódio original é raiva de Deus e da morte. O ódio original é raiva de Deus e raiva da morte, que vão sendo transferidos. A raiva de Deus, no Éden, Gênesis 3, começa a se manifestar com Adão. Adão, o que é isso? Aí ele diz, isto é a mulher que tu me deste, que me fez fazer. Aí, mulher, o que é isso? Isso é a serpente que me fez fazer. Vão transferindo. Aí já chega uma próxima geração de Abel e Caim. E qual é o primeiro ato generacional narrado a partir daí? É um assassinato. Caim odeia Abel por causa de Deus. Porque Deus favorece Abel. Deus gosta do espírito manso de Abel. Da justiça simples de Abel. E diz que Caim anda irado. Anda revoltado porque ele compete por Deus com Abel. E aí também nasce o ódio, está profundamente atrelado nesse sentido à diferenciação de crenças. Porque Caim matou Abel em razão de efetividades nas crenças. Deus aceitou o sacrifício de Abel, que era um cordeiro imolado, cumprindo a arquetipia latente na alma humana, já desde que um animal foi imolado para vestir Adão e Eva, conforme eu falei Falou ontem. isso ontem. Alguém morreu. Então, esse choque de crenças de quem é aquele
que representa Deus pela validação de Deus. No caso, a validação de Deus foi para Abel, o que gera um rancor enorme em Caim. Mas de onde vem esse rancor? Da triangulação com Deus. Já vem, aí ele vai e mata o irmão. E o primeiro ato de ódio da humanidade registrado tem a ver com essa triangulação perversa entre Deus, homem e homem. Esse triângulo da morte. Porque um dos lados do processo está competindo com o outro lado, querendo que o favor de Deus seja a validação deles na competição entre eles, que no caso é de um só, de Caim, não de Abel. Abel não estava competindo com ninguém. Então, para mim, as raízes do ódio, que normalmente num documentário da Discovery, do Spielberg, se fosse eu fazendo um documentário, eu não começaria de onde eu comecei, porque essa nem é uma referência para eles. Eu começaria do processo evolutivo predatório. Ela cita nesse... o processo evolutivo predatório, tem que competir com os animais, com as grandes feras, com os grandes répteis, com os grandes mamíferos, com os neandertais, com outros que são símios evoluídos, tem que se proteger disso tudo. O diferente é o inimigo. O diferente é o inimigo e tratá-lo de maneira hostil faz parte do nosso mecanismo de fidelidade ao nosso grupo. Isso aí, do ponto de vista antropológico, é assim que o ódio começa. O documentário vai por aí. Vai por aí, eu sei por onde é que o documentário vai, embora eu não tenha visto nenhum. Eu só vi o trailer. Viu só os chamados. Mas eu sei como é que isso tudo funciona, né? Qual é o caminho? Eu estou deixando o caminho do documentário de lado, que é um caminho óbvio. Como 2 e 2 são 4, era assim que eles iriam evoluir no processo. Mas tem algo muito mais profundo do que só o processo evolutivo, a predatoriedade inerente à animalidade e tudo mais. Tem algo para além disso, porque o indivíduo deixa de ser isso, sai da caverna, e nós já estamos falando em Caim e Abel, no desenvolvimento pecuário e o desenvolvimento da agricultura. Porque Caim era agricultor e Abel era pecuarista, cuidador de animais. Já tem até uma economia em evolução. Olha, já tinha um sistema. Uhum. E já tem também a própria disputa entre os do agronegócio e os da pecuária. Da pecuária, já tem um problema. Já tem um conflito aí. Então, mas tudo isso ainda faz parte da antropologia do processo. Eu estou indo para um lugar muito mais profundo, de um mal que está instalado em nós, que transcende a predatoriedade evolutiva do ser que evoluiu em mim. Esse ser que evoluiu em mim, evoluiu sem consciência e depois foi melhorando e atingindo níveis superiores de consciência, até que chegou em mim, que sou um cara da consciência, mas que ainda tenho todas as pulsões do animal também presentes. E essa minha consciência é que se impõe contra a pulsão predatória do meu corpo e da minha animalidade mamífera. Agora, o verdadeiro ódio não é esse que vem do instinto predatório. Esse ódio ainda é uma raiva defensiva de ação predatória. É para preservação. Preservação ou para alimentação. Tá. Ou para diferenciação. Ainda está muito básico. Eu estou levando ela para um momento muito mais profundo do espírito, da mente, da psicologia perene, que tem a ver com o que acontece hoje. Isso. Hoje. De onde vem isso? Um cara como o Trump está lidando ainda como um evolucionista racial etnicista.
ele ainda é um Neandertal em brigas geopolíticas. Sim. E a maioria dos seres humanos. Mas quando você leva isso para dentro da casa, leva para o íntimo do ser, leva para outras dimensões, você vê que o latejamento espiritual mais profundo é aquele que nasce do espírito, da competição acerca da evolução da consciência e do pensamento. Aí é que se instalam as invejas mais latentes, se instalam os homicídios silenciosos, instalam-se as maldições não confessadas. Sim, cara. Estão todas aqui dentro de nós. E eu só considero o ódio quando ele é fruto da consciência. Enquanto não houver consciência, para mim não há ódio. O que tem ali é um animal predador, básico, instintual, não evoluído, apequenado, contido, confinado às pulsões químicas do seu ânimos e da sua ânima, animalescos. É só quando há o loop de consciência e existe um eu sou, crescendo em consciência, é que o ódio pode ser batizado de ódio. Até então é hostilidade por essas outras razões que eu descrevi. Uhum. Mas se você quiser, escreva aí no portal A Origem do Mal. Vou pegar aqui. Ou se ela ler aqui o meu livro O Enigma da Graça, vai ajudá-la. Se você ler O Enigma da Graça, ele não é sobre a origem do mal, mas ele trata disso também. Porque é um livro de maldade que atinge a vida humana, de calamidade, de dor, de sofrimentos sem explicação e de gente que quer arrancar fórceps, uma confissão de pecado de um amigo que não tinha feito nada, porque eles mesmos estavam inseguros acerca da possibilidade de que o mal sem explicação acontecesse a qualquer homem. Como eles tinham uma teologia de causa e efeito, moral de causa e efeito, eles achavam que o mal só atingia mesmo de verdade os pecadores, contra o código moral deles. E Jó era tudo que eles não eram. Jó era superior a todos eles, em todos os níveis, e a calamidade atingiu a Jó. Eles ficaram inseguros e fragilizados e queriam que Jó dissesse de qualquer modo que tinha cometido um pecado gravíssimo, para que aquilo tudo, enfim, lhe tivesse acometido. Mas e aí, brother? E aí que a origem do mal, no portal cafá.net, 52 registros, né? Uhum. Tô mostrando aqui os artigos, né? Neopaganismo evangélico. Aí tem também quando o cristianismo deixa de satisfazer a alma, simplicidade profunda e esmagadora de Jesus. Sou seu discípulo em Cristo. Não sei se tem um texto aqui que você quer indicar. Com certeza. O Mistério mistério da iniquidade. Ó. Mistério da iniquidade. Aí, ó. Esse é um 2008. que com certeza você vai aproveitar, querido. E todos esses outros só estão Isso. aí porque tem alguma coisa sobre o mistério do bem e do mal. Ou então escreve... Eu tinha uma mensagem minha que eu não sei aonde anda, chamada Síndrome de Eva. Síndrome de Eva. Vê se está aí no portal, eu acho que não está. Digitei síndrome de Eva, 10 ocorrências. Então, síndrome de Eva. Minha sogra, minha angústia, o fantástico é a Bíblia. Primo pode casar com primo. Eu e minha amiguinha, o sexo oral do pai dela, Não, diferença de idade. É síndrome de Eva mesmo. Ela pode pegar lá, ou então, olha, o fruto do conhecimento, a figueira e o homem e a síndrome de Eva. Aqui, ó. Dá uma chegada aí, por favor, tá bom? Isso aqui é uma. Parece ser uma pregação. É o caminho da graça aqui, ó. Tem esse com certeza símbolo de vídeo. Foi uma pregação chamada Síndrome de Eva. Então tá aí. Ou então escreve Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E você vai encontrar o que você está procurando em Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Olha aí o que tem. Vamos ver o que dá. Mostra 135, aí. Caio.
135, árvore do conhecimento do bem e do mal. Entra aí, minha filha, tudo para você, tá bom? Um grande beijo. Deus te abençoe. Beijão.